É sempre bom a gente conhecer mais uma família, né, que vai morar no céu. Porque essa é a nossa meta, morar no céu. Senão não faria sentido servir a Jesus. Para quê? Para morar no céu. Aleluia! Glória a Deus. É a eternidade que está preparada para cada um de nós. E eu sou muito grata ao Senhor pela vida do pastor Moisés, da missionária Fabiana. Como vocês já souberam, já deu para perceber, congregamos juntos já com muitos anos. Muito bom poder ver o quanto que Deus ele faz muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Eu tenho certeza que há pelo menos 5, 6 anos atrás nunca havia passado pela cabeça do Moisés, hoje pastor, nem da Fabiana, hoje missionária, ter uma igreja, estar à frente de um trabalho. Então eu creio que Deus ele vai cumprir a vontade dele, independente da gente entender ou da gente não entender, porque é a vontade dele que é soberana, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Glória a Deus. Amém? Amém. Hoje eu faço parte do Ministério Apostólico Aliança e Missões. Se puder ligar esse ventilador. Meus pastores são o pastor Felipe e a pastora Lidiane. E eu fico muito feliz da Tati estar aqui comigo, fazendo parte do mesmo ministério hoje. E que o Espírito Santo ele venha falar e a cumprir o propósito dele na minha vida e na sua vida com essa palavra. Amém? Amém. Meu esposo está chegando ali. Jesus. Glória a Deus. Amém? Gostaria de convidar a todos que pudessem estar abrindo suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Leremos o versículo 23 da Bíblia. Eu transpiro bastante, tá? Então, liga não. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na minha versão, que é da King James. Diz assim: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Deixa eu ver como está aqui a versão da igreja. Eu dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Como eu acho. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, a gente sempre pensa um título, né, para a mensagem que o Senhor me deu. Negue-se a si mesmo. E pensando no que diz a palavra, quando diz assim: se alguém quer vir após mim. Eu confesso para vocês que eu nunca parei para pensar o que significa vir após mim. Apesar de já ter pensado já na palavra há uns dias atrás, hoje que eu parei para me questionar sobre isso, eu falei: sabe o que isso vai dizer? Vir
apologia. E aí eu fui pesquisar, né? Eu não sei, eu sabia. E pesquisando, eu entendi que vir após mim significa unir-se a Ele. Ser discípulo. Ser aluno de Cristo. Ter Jesus como mestre. Isso significa vir após mim. E um grande conflito que nós temos no nosso relacionamento com Deus é uma guerra de vontades. Mas como é isso, Roberto? Pensa num cabo de guerra. Vamos lá para a nossa infância. Quem é que já brincou de cabo de guerra? Eu também já brincou. E como que é a brincadeira do cabo de guerra? Tem duas pontas de uma corda, de um lado um grupo, sempre tem que ter a mesma quantidade, né? Para ser justo, pelo menos. Se são 4 de um lado, tem que ter 4 do outro. E aí fica um puxa para um lado, puxa para o outro. Puxa para um lado, puxa para o outro. E aí um ganha. Um sempre perde. E a mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. Existe uma guerra de vontades. De um lado, a minha vontade, a sua vontade. E do outro lado, na outra ponta, a vontade de Deus. Alguém já viveu essa guerra aí? Eu vivo diariamente nesse cabo de guerra. E Deus, Ele disse para o primeiro casal que foi instituído nessa terra que não era a vontade dele que eles comessem da árvore do conhecimento do bem. Vou repetir. Deus disse ao primeiro casal, Adão e Eva, famoso lá de Gênesis, Ele disse para eles que não era da vontade dele, Deus, que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Beleza. Estou de bola. Então, a obediência, ela é um requisito que o Criador estabeleceu na sua relação com o homem desde Gênesis. A obediência é um requisito que Deus estabeleceu para a relação entre Deus e o homem desde Gênesis. E aí Deus disse para Adão e para Eva, olha, estão vendo esse jardim? Agora pensa no jardim. Devia ser lindo. Jardim gigantesco. Deus chegou para Adão e para Eva. Fiquem à vontade. Vocês podem tudo. Comam do que quiser. Bebam do que quiser. Desfrutem desse jardim. Só peço uma coisinha para vocês. Só vou pedir uma coisa. Só vou dar uma ordenança para vocês. Não comam da árvore do conhecimento. Ou seja, Adão e Eva podiam fazer o que bem quisessem. Eles só tinham uma restrição. Agora eu pergunto para vocês, o que eles fizeram? Justamente comeram o que não podia. O único pedido, Deus só pediu uma coisa. Ele não fez um pergaminho de 100 páginas, ó, não faça isso. Uma coisinha só. E justamente essa uma coisinha, os abençoados foram lá e fizeram. Uma coisa. E aí, né? A gente já sabe as consequências que nós vivemos até hoje, né? Estamos vivendo
e as nossas vontades são carnais. Diante da escolha de Adão e Eva, a gente entende o quanto os nossos desejos e as nossas vontades, elas são carnais. Ou seja, as nossas vontades são contrárias aos propósitos divinos. Verdade. As nossas vontades são contrárias aos propósitos do reino. Porque as nossas vontades são carnais. E aí nós entendemos que a nossa vontade não é boa. A nossa vontade não é agradável. A nossa vontade não é perfeita. Culto de libertação. E conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele não tem que se mover em cima do que eu quero, ou do que eu desejo, ou do que eu planejo. Deus não irá fazer aquilo que Ele não disse que faria. O mundo, ele nos convida a sonhar. E eu não vou dizer que a gente não deva sonhar. Nós devemos sonhar sim. Nós devemos ter projetos sim. Mas o mundo nos estimula a termos ambições. Realize os seus desejos. Os seus sonhos são os melhores. Os seus sonhos podem ser realizados. Por outro lado, o Evangelho nos convida a carregar a nossa cruz. Olha o que está escrito aí. E dizia a todos, Jesus dizia, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia. Tome a cada dia sua cruz. E siga. Glória a Deus. Eu vejo, eu não sei se os irmãos acompanham, eu gosto muito daquela série The Chosen. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, veja, porque é maravilhoso. E eu me lembro uma parte que me chama sempre muita atenção, e todas as vezes que eu vejo, eu falo, ah, Deus nos ama demais. Para quem já viu a série, tem o Mateus, né, que ele era um cobrador de imposto, e que era detestado pelo povo judeu, obviamente, por quê? Porque ele estava lá junto com os romanos, né, era considerado um traidor do povo judeu. E aí Jesus passa em frente à cabine onde ele ficava ali cobrando os impostos. Gente, quando Jesus ele olha para mim, quando ele olha para você, ele está nem aí para o que você fez, ó, daqui para trás. Desculpa o termo. Ele está cagando e andando. Porque Jesus, quando ele olhou para Mateus, e os discípulos dele já estavam ali com ele, né? Estava todo mundo ali juntinho com Jesus. Jesus parou, olhou para Mateus e falou assim: segue. Só isso. Segue. Sabe o que Mateus fez? Ele largou tudo. E tinha um guarda romano que falava: mas Mateus, olha o que você
Se alguma distração quiser te segurar, você, com a autoridade que há no poder de Jesus, você diz: me solta! Aleluia. Glória a Deus. Não deixe nenhuma distração te impedir de seguir a Jesus. Amém, Deus. Mas é claro que os discípulos estavam ali. Pedro, né? O altivo. Mas, Senhor, o Senhor está chamando ele, o Senhor conhece ele. A gente pode até hoje estar lá sentadinho no nosso sofá, olhar para a atitude de Pedro e pensar: incrédulo. Como se nós fôssemos, jamais faríamos isso. Mentira. Faríamos igual ou pior do que Pedro. Porque é só alguém tropeçar ali fora que a gente cai de pau em cima. Só um tropecinho de leve. E a gente já pega logo o nosso primeiro pedaço de pau, marreta. Opa! Também quero dar o meu. Negue-se. Toma a tua cruz. Negue-se. E tome a tua cruz. Fundo de libertação. E conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Só ela. Só a verdade nos liberta. Mas como assim negar-se a si mesmo? Mas minha casa, meu carro, minhas viagens, meus sonhos e os meus desejos, minha faculdade, minha vida. Me fez até lembrar agora, minha casa, minha vida. Como assim? Como assim? A cada um dos discípulos, o Senhor Jesus só chegou e falou: segue-me. Quem estava no barco, desceu no barco, largou tudo para trás, foi. Quem estava na cabine de cobrança, largou tudo para trás, foi. O Senhor está te chamando nessa noite. Aleluia. Eu não faço a menor ideia do que você precisa deixar. Porque isso aí é você e eu. Eu sei o que eu preciso deixar. Porque ele fala bonitinho. Agora, estamos dispostos a negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus? Aí a escolha de cada um de nós. E muitas vezes a gente se comporta. Deixa a criancinha veja ali atrás. Quem é que nunca se deparou com uma criança birrenta? Ninguém? Eu já. Até que meu filho não era muito birrento, não. Sabe? Eu tenho um filho, gente. Mateus. José Mateus. Que foi abençoado através do Soninho, que está trabalhando, não era ver. Ele, graças a Deus, não era muito birrento, não. Mas toda vez que ele recebia um não, eu não vou dizer para vocês que ele ficava pulando de alegria. Recebi um não. Não era isso. Não era bem assim. Ele ficava emburrado. Ele já não queria obedecer. Fazia uma pirraça. E muitas vezes nós nos comportamos como essas crianças. Porque se não for do meu jeito, Deus, eu não quero. A gente ainda tem a ousadia de abrir a boca para falar isso. Para Deus, Criador dos céus e da terra, o dono do universo. E nós
somos mortais, temos a ousadia de dizer para Deus que se não for do meu jeito, eu não quero. Não quero. Se não for do meu jeito, eu não faço. Crianças birrentas. Crianças mimadas. Não podemos nos deixar iludir pelos prazeres deste mundo. Prazeres aqui não nos faltam. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de obediência. Obediência. Glória a Deus. E o nosso erro tem sido proclamar uma mensagem de fé separada da obediência. Precisamos ter fé, porque quando a gente lança uma palavra em nome de Jesus, ela se cumpre. Isso é fé. Mas fé sem obediência não tem autoridade. É Deus. São palavras lançadas ao vento. Quer ter autoridade no mundo espiritual? Seja obediente. Quer ver a palavra do Senhor se cumprindo na sua casa? Seja obediente. Fé sem obediência está em discordância com a palavra do Senhor. Olha o que está escrito lá em Romanos 1, versículo 5. Romanos 1, versículo 5. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Depois eu vou ler aqui também. Na minha versão é a linguagem de hoje. Diz assim, Romanos 1, versículo 5. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo. Isso é Paulo escrevendo para os Romanos. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Cristo, ou seja, a terem fé. Para levar a todas as pessoas a crerem em Cristo, ou seja, por fé. E a serem obedientes. Paulo está nos ensinando que nós fomos chamados para pregar o ID, para levar a fé em Cristo e para obedecer a sua palavra. Não esqueçam isso. Fé sem obediência, você não tem autoridade.